PT fez de tudo para a Marina não entrar no cenário. Boicotaram mesmo, tiraram mais de 300 mil votos que fariam o partido dela passar de 1 milhão, mas impugnaram. A maior arbitrariedade, fizeram de tudo, vocês não têm ideia de como o jogo é nojento. Bom, então a Marina não ia, eles acharam que não iam. Vamos ganhar fácil essa. Será Dilma contra Aécio e Eduardo Campos, que ninguém sabe quem é e não vai ter tempo de ser conhecido. Então essa está feita. Na próxima, quem sabe Lula volta e a gente continua. Aí a Marina vai, eu levo até um susto. Eu estava no Rio, quando o filho do Alfredo Serquis, meu amigão e amigo da Marina, me ligou e me falou: ó, papai mandou te dizer que ele vai ter que deixar a Marina, do ponto de vista do projeto político imediato, porque ela não conseguiu emplacar o partido. Ele tem prazo para ter um partido para se candidatar e ele vai ter que prosseguir a jornada. Mas ele queria te avisar, pediu para você ligar para ele assim que você possa. Aí eu esperei uma hora, liguei para o Serquis. Ele falou: ó, nossa irmã Marina é a coisa mais linda do mundo, maravilhosa, estão boicotando ela, eu preciso continuar, eu tenho mais vida política há anos, eu vou ter que me definir num partido e prosseguir. Eu falei: tá bom, meu irmão. Ele falou: mas fica aí com ela, porque ela precisa muito de companhia. E aí eu liguei, ela me disse que já tinha conversado lá, estava definida já com o PSB, achou que era uma alternativa viável para ela contribuir no processo, mas ia ser uma contribuição modesta, porque eu seria vice, provavelmente. Em seguida ela veio aqui, a gente conversou umas 3 horas, 4 horas, sobre um monte de cenários. Ela me pediu para a gente ter um encontro, eu, ela e o Eduardo, para eu dizer algumas coisas que eu tinha dito a ela, que ela achou que seriam boas que eu a ele dissesse. O resto foi conversa telefônica, tivemos um outro encontro rápido, marcamos algumas coisas, mais conversa telefônica, quando de repente tínhamos até aventado a possibilidade desse encontro e conversa acontecer lá no Recife, quando eu ao Recife também iria, quando eu a vi dizer: quem aqui tem dúvida de que o candidato é o Eduardo? Eu falei: bom, ela acabou de ungir o Eduardo de fato candidato, ainda estavam discutindo quem seria, mas já que ela falou, é ele. E aí ela, como vice, tem um papel muito menor. Ainda assim eu sugeriria a ela que fizesse uma vice-governança com ele, e que tipo dividisse, pegasse assim 40% do governo e dissesse: deixa que essa área eu implemento com a minha imagem e semelhança, com as minhas convicções e princípios. E eu achei que ele estaria aberto para essa possibilidade. Isto não, é já este ano, foi em fevereiro deste ano. E quando tudo continua e as conversas prosseguem, o encaminhamento das coisas estava feito, a gente estava aqui num papo de graça. Naquela manhã mesmo eu tinha dito de novo: gente, eu não tenho alternativa, eu vou votar na alternância. Por que eu estava dizendo isso? Que eu iria votar na alternância. Porque a única coisa que pode salvar o Brasil hoje, mais do que um grande novo presidente, uma grande nova presidente, é uma alternância, minha gente. Uma alternância de poder. Se nós não interpusermos uma alternância de poder, a ditadura pseudo-democrática do PT vai aparelhar o país inteiro e nós seremos venezuelados. Não com as mesmas características da Venezuela, que é um país bem menos desenvolvido do que nós, mas nós iremos na mesma direção no que diz respeito a controles, no que diz respeito a monitoramento de liberdades, no que diz respeito ao sufocamento da vida, no que diz respeito ao estabelecimento ideologizado de uma vereda única. E todos os outros se tornam inimigos da pátria, quem pensa diferente. É nessa direção de radicalismo perverso que a gente está andando. Eu vou votar na Marina, é claro.
Eu acho que ela é a melhor alternativa humana que tem aí. Ela é a melhor alternativa histórica que tem aí. Os compromissos que um dia ela teve com o PT estão anulados na vida dela de modos e razões diferentes. Alguns foram anulados pela conversão. Quando ela se converteu, um monte de compromissos que ela tinha, de compromissos ideológicos, caíram no campo da idolatria e do fanatismo político para ela, e ela se distanciou daquilo. Só não ficou levantando bandeiras nem fazendo propaganda. Ela ainda tinha mais afinidade, ela estava há anos dentro do Partido dos Trabalhadores, ela continuou lá. Mas um monte de teses anteriores deixaram de ser automaticamente dela, no coração dela, na hora que ela se converteu e que o Evangelho ganhou prioridade na consciência dela. Um monte de teses deixaram de ser teses dela. Não necessariamente ela abandonou o partido. Como tem um monte de gente em partidos por aí cujas teses partidárias são muito mais dilatadas do que a consciência do indivíduo que faz parte do partido muitas vezes comporta. Mas tem uma quantidade maior de coisas com as quais ele concorda do que aquelas das quais ele discorda, por isso ele fica lá ainda. Outras vezes é por fidelidade histórica, por amizades, por coerência, por continuidade, são 1000 razões. Mudanças foram se operando nela radicalmente. Eu me lembro dela com a carinha jovenzinha, como hoje de manhã eu vi numa gravação no Jô Soares, ela com uma cara de menina, de 30 e poucos anos de idade. Foi quando eu pedi para fazerem a primeira matéria com ela na revista Vinde, e vieram fazer aqui em Brasília, ela ainda bem menina, bem novinha, mas sofrendo de males horríveis. Depois definhou, foi a morte. Foi quando ela veio a encontrar o Evangelho profundamente na vida dela. De lá para cá, ela fez uma viagem coerente com tudo que ela tinha feito antes. Ela não saiu seccionando a existência dela, compartamentalizando. Ela manteve coerências. O Evangelho foi jungindo compreensões que foram se tornando coerentes com o todo do Evangelho na consciência dela, e ela prosseguiu. Crescendo, se tornou cada vez menos uma pessoa de esquerda, muito menos ainda de direita, se tornou cada vez mais uma pessoa do olhar futuro, de fato de uma política que tem em mente muito mais paradigmas que o brasileiro não alcançou, que os partidos não alcançaram, mas que são aqueles paradigmas que precisam ser alcançados se a gente quiser sair do atraso nesse país. Então é claro que eu vou votar na Marina. Vou votar na Marina porque ela não tem arrogância de dizer nunca antes na história deste país. Porque ela sabe quais foram as contribuições de todos e quer ganhar e usar a inteligência e a contribuição de todos. Quer ser presidente do Brasil, de brasileiros, de matizes diferentes, de ideários diferentes, mas de competências semelhantes. É claro que eu vou votar nela. Eu vou votar nela porque ela se me tornou não só uma alternância, mas ela se me tornou uma alternativa. E a melhor alternativa em muitos anos. Comunicação é uma coisa. Caráter e competência para segurar, estabelecer o corte, não se vergar e continuar de maneira kamikaze, como quem já chega anunciando, dizendo não quero governar mais do que 4 anos, só a Marina faz. E é esse tipo de corte, alternância, alternativa e corte prático que a Marina faz. E o Aécio faria como alternância. E fará como alternância. Mas não com a gravidade e a profundidade alternativa que a Marina fará como alternância alternativa na presidência. VNV TV, o canal é você.